Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso projeto XBoom, na nossa segunda aula. Meu nome é Antônio Marcelo e dessa vez nós vamos falar sobre duas coisas muito legais dentro da área de jogos, que é, primeiro, linguagem de programação. Calma, eu vou explicar o que é isso. E o programador é o cara que usa essas linguagens para programar o computador, para fazer um jogo, um aplicativo, por aí vai. Na nossa primeira grande bloco de aulas, nós falamos a respeito do processo de criação de jogo e o que um game designer faz. O game designer ele faz o game design, ou seja, o processo de criação de um jogo. Já agora nesse bloco nós vamos falar sobre linguagens de programação e falar sobre a profissão do programador. Mas primeiramente vamos falar de uma coisa muito importante. O que é a linguagem de programação? Tá? O computador ele não fala como eu e você falamos. Ele precisa ter um idioma, um dialeto próprio para poder executar funções, ok? Outra coisa, o computador é um bicho burro, é uma máquina burra. Você tem que explicar passo a passo o que ele precisa fazer. Para isso, a gente utiliza uma linguagem de programação. Você não programa só para computadores, você programa para consoles, para smartphones, até para geladeira você está programando hoje. A gente tem aí o fenômeno das geladeiras inteligentes. Mas você precisa aprender uma linguagem de programação para você poder fazer isso. Tá? E o cara que programa um computador é o programador. Essa é uma outra grande profissão dentro da indústria de jogos. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a linguagem de programação ela é um conjunto de ações, comandos, funções matemáticas das quais você vai escrever de uma determinada maneira e vai fazer com que o computador, o console, o smartphone faça algo. Exemplo clássico. Você está lá jogando Counter-Strike, CSGO. Você aperta a tecla W, você anda para frente, correto? Pois é, o programador fez um programa para dizer para o computador o seguinte, olha, quando o jogador pressionar a tecla W, ele vai andar para frente. Então, entenda o seguinte, a programação, como eu disse, é esse conjunto de ações, conjunto de instruções das quais você vai fazer com que o seu computador, smartphone, console, qualquer que seja, execute uma ação. Mas calma, tem um ponto muito importante, isso não é feito assim. Computador, faz o seguinte, quando o cara apertar a tecla W, ele vai andar para frente. Não. Não é bem isso não. A coisa precisa ser estruturada. Ela utiliza o que a gente chama de lógica de programação. Ih, deu ruim agora. Agora a coisa ficou complicada. Pera aí. Marcelo, me explica isso aí com calma. O que é lógica de programação? O computador ele tem uma maneira, tá, de entender os seus comandos da sua linguagem, ok? E essa maneira é a chamada lógica de programação. Eu estou falando isso de uma maneira bem mais simplificada, ou seja, ele, como eu disse, o computador ele não pensa como a gente. Primeiro que ele não pensa, né? Bom, se bem que está a inteligência artificial aí hoje para dizer o contrário, né? Tô brincando. Ele não pensa como a gente pensa. Ele tem uma maneira própria de interpretar e tem uma ordem e uma sequência de executar as instruções que são programadas. Nossa, como assim? Você, por exemplo, tem que dizer para o computador passo a passo, de maneira correta, o que você vai fazer. Por exemplo, novamente, se você dizer ao computador, faça um ovo, você tem que dar basicamente como se fosse uma receita para ele fazer aquilo. Pegue o ovo, quebre o ovo, veja se o ovo está bom, ligue o fogo, tá? Coloque a manteiga, coloque a frigideira, coloque a manteiga, o óleo, deixe a manteiga e o óleo esquentar, depois coloque o ovo, verifique se o ovo está cozido, apague o fogo, tire o ovo da frigideira, coloque no prato e sirva. Ou seja, é uma sequência. Se você disser para o computador faz o ovo, ele não vai saber se ele tem que pegar o ovo primeiro, se tem que quebrar, se tem que botar a frigideira. Não, você tem que dizer exatamente para ele, passo a passo, tudo que você precisa fazer. Então, a linguagem de programação, tá, ela é feita para isso, para instruir o computador a executar funções. A linguagem de programação
tá? Hoje, a gente tem dentro da indústria de jogos uma gama enorme, existem várias linguagens diferentes, ok? Mas um ponto importante para falar para vocês, né? O cara que domina essas linguagens e aplica essas linguagens dentro do desenvolvimento de um jogo ou de um aplicativo, como eu falei, é o programador. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, ok? Vamos nessa. No próximo bloco eu vou contar o que um programador faz. Bom, galera, no bloco anterior eu falei para vocês a respeito de linguagem de programação e um pouquinho de lógica de programação. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto daqui para frente. Mas agora eu vou falar sobre o cara que utiliza as linguagens de programação para criar os programas, os jogos, que é o programador, tá? O programador, ele estuda uma ou mais linguagens de programação, dependendo do que ele for fazer, dependendo da área que ele for trabalhar, porque realmente existe até linguagens específicas para determinadas áreas específicas, por exemplo, áreas científicas, áreas econômicas e por aí vai, tá? Mas o programador estuda essas linguagens, ele sabe da lógica de programação e a partir daí ele começa a construir o que a gente chama de programas. Programas não são nada mais, nada menos do que um conjunto de linhas de código, tá? Ou linhas de programação, das quais vão resolver um problema. Como assim? Eu vou fazer um programa para calcular a média dos alunos de uma escola. O programador pode fazer isso e dar o resultado, inclusive dizer se esse aluno passou ou não passou. O programador vai programar a rotina de entrada do meu jogo, de introdução do meu jogo. Ele pode só programar isso. Outro programador, por exemplo, poderia programar a parte do jogo propriamente em si. Ou seja, a gente costuma dizer que programar é a arte de resolver problemas. E isso dentro do ambiente de jogo é interessante porque o jogo ele é um conjunto de pequenos programas que compõem um todo. Mas, por exemplo, eu posso fazer um jogo sendo um programão só? Até pode, mas não é muito aconselhável. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente quando a gente falar dos tipos de linguagem de programação, tá? Porque, na realidade, o jogo ele é um grande programa de computador composto por pequenos programas que executam diversas funções diferentes. E o programador, ele vai programar isso mediante as instruções dos quais ele vai receber. Ele vai, por exemplo, eu acho que eu vou usar essa linguagem de programação que fica ideal para fazer esse jogo. Eu acho que eu vou trabalhar com um Game Engine. Calma, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. É muito importante falar sobre os Game Engines, mas vamos chegar isso aqui para frente mais um pouquinho, tá? Então, o programador, ele tem essa característica de fazer o programa acontecer. Agora, o que precisa para ser um bom programador? Vocês têm ideia? Normalmente, um bom programador ele tem que ter um pouquinho de conhecimento de matemática. Claro, existem programadores, vou dar um exemplo de um grande programador, o John Carmack, né? Ele fala até brincando que a gente não precisa mais do que a boa e velha matemática do segundo grau, quando ele fez o Doom e por aí vai, né? Mas na realidade você tem que ter um conhecimento básico de matemática, porque você vai precisar, tá? E segundo, você também tem que conhecer lógica de programação, ou seja, a maneira de como o computador pensa, para você poder programar e você ter os resultados desejados dos quais você quer apresentar. Eu quero que novamente usando o exemplo do CSGO, do Counter-Strike, quando eu apertar a tecla W, o meu personagem vai andar para frente. Eu não vou andar para o lado, não vou atirar, não. Eu vou programar uma série de funções, como por exemplo, baseadas no teclado, ou no mouse, ou no gamepad, para o quê? O meu jogo executar alguma ação. Então, o programador, ele precisa realmente ter esse conhecimento, principalmente da lógica de programação, para poder programar, senão não vai rolar. E, obviamente, ele tem que conhecer uma ou mais linguagens, tá? Para poder, o quê? Programar o seu jogo, o seu aplicativo e por aí vai. Atualmente, tá? A gente também pede para os programadores, principalmente dentro da indústria de jogos, conhecer uma Game Engine ou motor de jogo, como o pessoal fala, tá? Por quê? Isso
facilita muito a criação de jogos. Tá? Eu vou falar um pouco mais à frente da Game Engine, eu não estou querendo falar dela agora, porque eu quero focar mais no programador, né? Porque essa é uma profissão que você pode escolher. Tá? Agora, muitos falam que é uma profissão difícil, é uma profissão mais complicada. Não, não é. Depende muito do que você vai fazer. Tá? Mas a ideia é que, novamente, eu falo para você, o programador ele tem um perfil um pouco mais técnico no que diz respeito a ciências exatas. Ah, mas o programador pode saber filosofia? Não, ele pode saber qualquer coisa, mas a gente sempre vê que os programadores normalmente vêm da área de exatas. Eles têm esse conhecimento matemático, esse conhecimento da lógica de programação e por aí vai. Mas nada impede alguém que, por exemplo, um artista programa, existem vários que fazem isso. Inclusive, tem uma curiosidade, que nos dias atuais na indústria de jogos existe o que a gente chama de technical artist, que é um artista, tá? Eu já estou adiantando algumas coisas, mas eu tenho que falar sobre isso porque está ligado à programação. Que além de fazer a arte, propriamente dita, ele também programa. E consegue fazer algumas coisas diferenciadas. Então, novamente, botando aqui para vocês, o programador é o cara que executa a programação do qual vai fazer o seu jogo, o seu aplicativo e por aí vai. Tá? No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre lógica de programação e eu vou dar a primeira pincelada sobre Game Engine. Vamos nessa! Bom, pessoal, agora nesse último bloco dessa nossa primeira aula, eu vou dar uma palhinha um pouco mais sobre lógica de programação, que apesar, eu vou me aprofundar muito mais na nossa próxima aula a respeito disso. E tem que falar também, tá, um pouco sobre os Game Engines, motores de jogo, né, como o pessoal fala, né? Por quê? Primeiro, novamente falando sobre a lógica de programação, né? A lógica de programação, como eu comentei no nosso primeiro bloco, é a forma de como você vai fazer com que o computador seja programado e como ele entenda seu programa. Ou seja, aquela brincadeira que eu falei, né? Como o computador pensa, né? Então você precisa ter o conhecimento dessa lógica para você poder programar. Uma coisa importante e que é bem bacana. Se você conhece lógica de programação, você programa em qualquer linguagem. Porque a forma de como o computador entende um programa, independente da linguagem de programação, é a mesma. Ou seja, fazendo uma analogia, eu quando falo português, tá, falo de uma maneira, mas quando eu falo inglês, eu falo de outra maneira. Mas na minha cabeça eu sei que é a mesma coisa. Eu sei que a palavra milk é leite em inglês e leite em português, tá? Para o computador é muito parecido isso, a lógica, esse entendimento. Se você programa em Java, se você programa em C#, ou o que seja, que são linguagens de programação, a lógica que você vai utilizar é exatamente a mesma, tá? Os programadores também podem ser divididos em tipos de programadores. Opa, peraí, não entendi. Você tem, por exemplo, programadores que programam só jogos. Pô, legal, o cara programa jogo. Outro que faz só aplicativos. Outros que programam ferramentas. Ah, exemplo, eu vou programar um software de 3D. Só que são caras que têm um conhecimento matemático enorme e têm um nível de, digamos assim, o que a gente chama de senioridade, ou seja, os caras são muito experientes no mercado, já têm uma bagagem legal de programação para fazer esse tipo de coisa. E a mesma coisa os caras que trabalham com os Game Engines, ou seja, que criam esses Game Engines, esses motores de jogo. São caras assim, que a gente fala até brincando, são os alienígenas, né, que fazem a programação acontecer. Ou seja, você pode até saber, eu quero programar um Game Engine. Então você, por exemplo, vai ter que ter um bom conhecimento de matemática, um profundo conhecimento de programação, um profundo conhecimento de hardware, tá? Porque para você, por exemplo, tem que saber programar aquilo para uma plataforma específica. Ah, não entendi, Marcelo, como assim plataforma específica? Programar para um computador, um console, um smartphone, por aí vai. Tá legal? Então esse ponto é legal vocês conhecerem, né? E uma outra coisa importante, que eu estou sempre, toda hora falando do Game Engine, ou motor de jogo, ou Game Engine, é que, o que é isso? Tá? O pessoal começou a ver que era interessante a gente criar uma espécie de programa que facilitasse a criação de jogos. O Game Engine, tá? E o que ele faz? Ele já tem dentro dele uma série de recursos prontos, dos quais você pode agrupar esses recursos e fazer um jogo, por exemplo. Grosseiramente falando, vamos dizer que dentro do Game Engine já existe uma função
para quando você apertar a tecla W, isso já está pré-programado, o teu personagem vai andar para frente no seu jogo. Então você pega aquela função, aquele bloco de código já pronto, já feito dentro do Game Engine e coloca dentro do teu jogo, do teu programa principal de jogo. Você não precisa programar aquilo. Então isso facilita muito a vida do programador e a vida até inclusive do desenvolvedor de jogo. Porque você já tem uma série de coisas prontas, recursos prontos, funcionalidades já muito rápidas de serem feitas, tá? Que basicamente é só pegar aquilo, colocar ali, fechar e fazer o jogo. Mas calma, não é assim tão simples. Porque aquilo é uma coisa genérica, foi criada de maneira genérica. Aquilo não é uma coisa específica. De repente você precisa que, eu preciso que quando ele andar para frente ele também pule, ou ele faça alguma outra ação esquisita qualquer, ou então mova a câmera do jogo e por aí vai. Aí você vai ter que programar isso. O bloco básico está ali. Como a gente fala, o feijão com arroz está ali. Mas às vezes você quer fazer algo muito mais complexo, você vai pegar aquilo ali e vai programar coisas novas dentro daquele bloco do Game Engine. Obviamente que facilita muito o teu desenvolvimento de jogo e até de aplicativos, ou seja, a gente costuma falar que dentro do Game Engine a gente tem bibliotecas de função, tá? Das quais facilitam e simplificam a criação de um jogo em um aplicativo. Tem tanto Game Engine para jogo 3D e também para jogos 2D. Pois é, existem para os dois tipos. Isso facilita muito o processo de criação e produção de um game. Tá legal? Como a gente fala, né? Eu costumo falar, a gente corta o caminho. Ou seja, a gente, em vez de perder tempo com coisas básicas que já estão prontas, se no Game Engine já está lá, você pega, aproveita e você começa a partir já de um ponto mais à frente a construção do seu jogo. Nos tempos clássicos, quando a gente fala na época de 70, 80, 90, o pessoal fala, a gente fala brincando, o pessoal programava isso na mão, ou seja, criava na mão. Até que um dia alguém falou, pô, que tal eu criar uma coisa que isso fique tudo ali agregado, que facilite não só eu fazer, mas outras pessoas fazerem. Aí surgiram os Game Engines. Um muito famoso é o próprio da Unreal, né? Daquele jogo Unreal Tournament, ou Unreal. Unreal é uma Game Engine muito famosa no mercado. Ela não está sendo não só utilizada para desenvolvimento de jogos, mas também está sendo utilizada até para cinema, simulações e por aí vai. Mas eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso quando eu entrar nesse tópico específico, tá? Então, resumindo a nossa primeira aula, a gente já citou o que faz um programador, o que ele cria, o que ele pode fazer. Tá? Ele pode fazer muitas outras coisas. Você vai falar, pô, mas tem uns caras que são chamados modders, que fazem modificações para jogo, para, por exemplo, ter uma arma nova no jogo, ou ter um personagem novo. Sim, isso também são programadores. Tá? Tem programadores altamente técnicos que trabalham com, digamos, funções específicas matemáticas para simulação. Ou seja, o cara ele tem um mundo enorme à disposição dele. Basta você saber onde você quer atuar dentro da área de programação. Tá entendido? Então, vamos ficar claro para vocês que estão aí nos assistindo, o seguinte, o programador ele é uma peça muito importante no desenvolvimento do jogo. E mais um ponto, eu até falei isso um pouquinho, mas o programador também tem que conhecer um pouquinho de game design, para poder ajudar até o próprio game designer a produzir um jogo de melhor qualidade. Marcelo, um game designer pode ser um programador? Sim, os primeiros programadores eram game designers. Aliás, a primeira programadora foi uma mulher, foi a Ada Lovelace no século XIX. Eu não sei se vocês sabiam disso. Dá uma googlada nisso aí para vocês verem, tá? Lembrando também que eu falei da Miss Carol Shaw, que foi a primeira grande programadora de videogames que fez um grande sucesso, que é o River Raid. Ela também era game designer. Naquela época, aliás, eu nem dizia nenhum conceito, o cara fazia tudo, né? A pessoa fazia tudo. A Carol Shaw fez tudo. Programou, fez o game design do River Raid, som, aquela coisa toda. Então, novamente, só para situar vocês, o programador é responsável por uma grande parte do jogo. E ele é uma peça-chave do processo. Tá? Beleza, pessoal? Então, vou terminar essa minha aula aqui agora com vocês, para a nossa próxima aula que vamos falar sobre lógica de programação, algoritmos e por aí vai. Mas fica aí a googlada. Procura sobre a Ada Lovelace, para vocês saberem quem foi ela. E segundo, tá? Procurem também saber, tá, qual foi o primeiro computador e como ele era programado. Vocês vão tomar um susto. Tá bom? É isso aí, galera. Nos vemos na próxima aula.